Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dos conteúdos do segundo bimestre. Tudo bem? Nós vamos finalizar hoje essa primeira unidade desses conteúdos do segundo bimestre. Essa é a última aula, a terceira aula desse conteúdo. Então, se você não conseguiu ver, acompanhar as aulas anteriores, elas vão estar disponíveis na plataforma da escola, no canal do YouTube da instituição. Caso contrário, você não consiga, o professor não conseguir acompanhar, não conseguir estar também no YouTube da escola, mande uma mensagem para o professor, eu estarei te enviando o link das aulas anteriores, tudo bem? Então pega seu livro didático, pega suas canetas para as anotações posteriores e vamos aí dar início mais uma aula de história da semana. Vamos lá? Olá, turma! Hoje nós vamos retomar nossos estudos. Nós vamos encerrar essa quinta unidade sobre as ideias iluministas no Brasil, né? Então, nas Américas. Bem, nós falávamos na aula anterior sobre a conjuração mineira e também sobre os conjurados. Entre eles, importante destacar a figura do senhor Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo denominado Tiradentes, né, que foi o único aí entre os conjurados que foi julgado, que foi condenado à morte, como conspirador, como conjurador. Nós falávamos aí sobre esse grupo bem variado que formava os chamados conjurados. Bem, era um grupo bem seleto de pessoas. Nós estamos aqui falando de um grupo que está particularmente ligado à elite da colônia, aquela elite que não quer mais laços com Portugal e vai começar a conspirar, a tramar o seu rompimento com Portugal. Lá no texto ele vai dizer o seguinte: a maior parte deles tinha em comum o fato de ter enriquecido com a atividade mineradora. Então não são pessoas do baixo escalão da sociedade, mas são pessoas que possuem, digamos assim, um quantitativo de capital para investir principalmente na mineração, levando-se em consideração todos os custos do maquinário e também da própria mão de obra. No entanto, essa exploração, esse modelo de trabalhar, faz com que Portugal intervisse diretamente na parte daquilo que é extraído de dentro da colônia. E isso, aos olhos da elite que está na colônia, isso ela não vê com bons olhos. Então tenta aí, de várias maneiras, romper laços com Portugal. Bem, eles destacam o seguinte. Então ele vai elencar uma variedade de pessoas e também de profissões dentro desses conjurados. Destaca-se o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, principal comandante militar da capitania das Minas Gerais. Em sua casa foi realizada a maioria das reuniões do grupo, e essas reuniões de maneira clandestina, de maneira secreta, que era assim que os conjurados reuniam-se. Outros participantes eram Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ouvidor geral de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, poeta e também advogado, e Joaquim Silvério dos Reis, contador. Também pertencente ao movimento era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Aí ele vai destacar o seguinte: ele foi o único integrante condenado à morte e posteriormente foi transformado em mártir, ou seja, um grande herói nacional, principalmente em Minas Gerais. Então vocês estão vendo, lendo, compreendendo que esses conjurados eram pessoas ligadas
ao alto escalão da sociedade colonial brasileira nesse tempo. Tudo bem? Então nós vamos aí prosseguir, vamos ver. Primeiramente, quero te dizer que você pode acompanhar desde a página 7, como está aqui, ó, no nosso vídeo, correto? Vamos lá um pouco mais adiante, vamos ver um pouco mais sobre essa conjuração mineira. E é bom sempre relembrar o que é o ato de conjurar, o ato, né? Esse ato de conjurar. Vamos lá. Vou pegar aqui. Essa definição eu coloquei no vídeo anterior, mas é sempre bom lembrar para aqueles que não assistiram. A conjuração, a associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. Conjuração mineira, conjuração baiana. A associação de pessoas que firmam um acordo, geralmente através de um juramento, buscando aí um objetivo comum. Então, vastas profissões, díspares profissões, díspares grupos de pessoas estão ali lutando por algo em comum. Nesse caso, romper laços com Portugal, que é aí a conjuração mineira e também a conjuração baiana. Então, vamos adiante. E quais foram os motivos que levaram esses indivíduos a conspirar, a tentar romper laços com Portugal? Bem, foram a rigorosa política metropolitana que praticamente ignorava a realidade local e também consigo os altos impostos e a chamada derrama. Além, claro, destaca sempre aqui no livro, da penúria em que vivia grande parte da população. Os conjurados desejavam estabelecer uma comunidade de estados totalmente independentes na região de Minas Gerais, com certa autonomia legislativa. Ou seja, eles já pensam de fato aí criar o seu próprio estado, ter a independência, ou seja, aí o começo do pensamento de uma independência brasileira, que só vai ser feita posteriormente. Pois bem, eu tenho aqui um resumo sobre essa conjuração mineira, na qual vocês podem também copiar no vosso caderno. Vamos lá. É Confidência Mineira ou Conjuração Mineira. As causas: o quinto, a derrama, certos exageros políticos por parte, principalmente da metrópole de Portugal, as altas taxas de impostos que sobrecaem as elites da colônia, alta insatisfação popular, ou seja, até mesmo o povo das camadas sociais mais baixas estão insatisfeitos com a maneira de governar, e o fechamento aí das manufaturas, né, das manufaturas que também gerava renda para aqueles colônios. Com o decreto de Portugal, essas manufaturas ficam fechadas, que surge aquele boato de que não está mais conseguindo enviar certas quantias de riquezas para Portugal devido ao contrabando, devido ao desvio dessas peças que são exploradas. Então ele pede para que também as oficinas de manufatura sejam totalmente fechadas, o que gera uma certa insatisfação popular dos colonos. Vamos adiante, então. Vamos lá. Para lembrando agora, só relembrando. Vamos ver o que foi a Confidência Mineira. Confidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789. Abortada como? Tirada, impedida, em pleno ciclo do ouro na então capitania de Minas Gerais, no Brasil colônia, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio, claro, português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil e significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português naquele período colonial. Então, fazendo uma recapitulação daquilo, o que foi a Inconfidência Mineira. Vamos continuar. Vamos já voltar ali para o nosso livro didático. Pois bem, estes conjurados, estes que tramam praticamente contra Portugal, eles almejam a formação de uma república, que é o que já está acontecendo em alguns países europeus, uma república que seja livre e politicamente autônoma do território da colônia,
com capital na cidade de São Paulo, de São João del Rei, desculpa. E além disso, queria o fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes e também o cancelamento da dívida dos mineiros com a coroa portuguesa. Ou seja, todo aquele que explora o minério, todo aquele que extrai os metais preciosos, o diamante, eles pagam certa taxa aí para o governo, para a metrópole portuguesa. Visavam ainda a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, principal sede do movimento. Aqui nós também temos resquícios do forte movimento iluminista que está extrapolando a Europa e chegando também nas Américas. Nós vamos ter aí as primeiras universidades brasileiras a serem criadas para que a sociedade possa usufruir, não toda ela, mas principalmente os filhos dessas elites que estão aqui no Brasil. Bem, as ideias defendidas por eles foram propagadas por toda a colônia, por toda a capitania. Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, vai destacar-se como aquele que vai propagar as ideias de emancipação, ou seja, as ideias de independência, de romper laços com Portugal. Os conjurados planejavam deflagrar o movimento na ocasião da cobrança da derrama, ou seja, naquele dia em que viesse a cobrança da famosa derrama, ali se deflagraria a revolta, ou Inconfidência Mineira, marcada para fevereiro de 1789, em Vila Rica. Entretanto, foram uma ação totalmente frustrada em decorrência, claro, de um recuo de um dos membros do movimento, o senhor Joaquim Silvério dos Reis, que acabou delatando, praticamente vai delatar as autoridades do local, os planos que estes conjurados estavam a tramar contra o governo. E com a delação, o movimento foi ali totalmente sufocado. Né? Professor, quem é esse Joaquim Silvério dos Reis? Bem, vou mostrar aqui agora na próxima tela. Este senhor, então, que está aparecendo para vocês nessa tela, este senhor é o senhor Joaquim Silvério dos Reis, que vai ser considerado por muitos como aquele que vai trair a própria pátria, o próprio movimento que tinha como objetivo desatar os laços com Portugal. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui no livro de vocês tem esse pequeno fragmento. E esse pequeno fragmento, ele diz o seguinte: o início da derrama estava marcado para 1789, o mesmo ano aí da Revolução Francesa. Os inconfidentes aguardavam de forma ansiosamente para iniciar a revolta, mas o governador da capitania decidiu esperar um pouco, mas antes de determinar a cobrança dos impostos atrasados. Preocupado com o atraso, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Durante sua viagem, continuou a fazer propaganda para convencer as pessoas a participarem do movimento que estava para acontecer. Vamos ver se continua aqui. Para acontecer ou para explodir. Uma das pessoas que encontrou pelo caminho foi Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes passou-lhes as últimas informações. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governador todos os detalhes e preparativos da revolta. Sabendo de tudo, Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada a semana, suspendeu a derrama. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento vai perdendo aí praticamente a sua força. E sem a mobilização do povo, não era possível levar adiante os planos elaborados. A revolta chegara ao fim sem ter começado. Ou seja, o plano da Inconfidência Mineira foi por água abaixo. Claro, tudo feito por uma delação de um dos seus integrantes, aquele que vai ser considerado o traidor da pátria.
Joaquim Silvério dos Reis. Correto? Então, ele passa as informações às autoridades, estas já se preparam para aplicar ali o que digamos um contragolpe, e assim o faz. E assim o faz na prisão dos conjurados e, claro, na sentença de morte ao senhor Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Pois bem, vamos dar continuidade. Após a delação, a coroa portuguesa mandou prender todos os envolvidos e iniciou um processo de investigação. Após 3 anos de interrogatórios, as sentenças foram dadas pela rainha, Dona Maria de Portugal, Dona Maria I de Portugal. As punições variavam de acordo com o acusado. Alguns foram degradados ou banidos, exilados para a África, a outros foram enviados à prisão perpétua em Portugal. Tiradentes, que se declarou líder do movimento, este foi condenado à forca e também ao famoso esquartejamento. Enforcado no Largo da Lampadosa, atual da Praça de Tiradentes, no Rio de Janeiro, em 1792. A pena dada a Tiradentes deveria servir de alerta a outros que tentassem revoltas contra a metrópole, ou seja, todo aquele que fizesse oposição, quisesse conjurar contra a metrópole, teria o mesmo fim que Tiradentes teve ele tentou contra a metrópole. Vamos prosseguir. Aqui na parte de conexões será um exercício que será proposto para vocês, mas isto eu vou falar um pouco mais adiante. Vamos para a próxima conjuração, que será a conjuração baiana, ou seja, a conspiração baiana. Ok, com o fim da conjuração mineira, não pense que encerrou-se, ou seja, acabou, então voltamos tudo ao normal. Portugal continua comandando a metrópole, continua explorando o povo da colônia, mas eis que surge aí uma nova conjuração, a chamada Conjuração Baiana. Vamos ver aí o porquê se chama assim, quais são as causas, o porquê dessa conjuração acontecer também. Então vamos lá. Inconfidência mineira ou conjuração. Confidência baiana. Confidência baiana ou conjuração. Onde aconteceu? Salvador, Bahia. Quando? 1798. Por que? Abandono político desde a transferência da capital para o Rio de Janeiro, falta de abastecimento e o elevado preço das mercadorias. Teve como líder principal o senhor Cipriano Barata, o denominado médico dos pobres. Então nós temos aí algumas causas que levaram a desencadear essa grande conjuração, que também faz parte da nossa história. História essa de resistência, de revoltas, sempre contra o poder opressor, principalmente poder opressor por parte de governos europeus. Vamos prosseguir. O texto de vocês no livro didático, ele começa dizendo as seguintes palavras, né? O fim da conjuração mineira não representou o fim dos ideais republicanos do Brasil, ou seja, o desfecho da conjuração mineira não vai dizer que acabou as motivações para que o Brasil se torne uma república. De maneira alguma, vai criar ainda mais força no seio da colônia, que é um extenso, vasto território. Minas Gerais é apenas parte deles. Muito menos o fim das ideias separatistas em relação a Portugal. Essas ideias vão avançar cada vez mais. Então, no ano de 1798, outra revolta contra a metrópole ocorreu no Brasil, dessa vez em Salvador, e vai contar com a participação principalmente dos escravizados. Isso é um fato importante, porque se na conjuração mineira nós tínhamos um seleto grupo, parece ser que na conjuração baiana
este grupo é um pouco mais diversificado do que em Minas Gerais. Então, vamos lá. Comerciantes, olha só, comerciantes, artesãos, membros da patente do corpo de ordenanças, além de afrodescendentes livres. Por haver alguns alfaiates na liderança do movimento, recebeu também o nome de Revolta dos Alfaiates, mais conhecida aí como Conjuração Baiana. Então, de fato, nós temos de aí um grupo bem diversificado, até mesmo a presença de afrodescendentes e também aí de escravizados. Pois bem, esses conjuradores baianos ou conspiradores baianos tomaram como inspiração principalmente um fato que aconteceu na Europa. Qual foi esse fato? A própria Revolução Francesa, que foi permeada aí pelas ideias iluministas e que havia acabado com o regime absolutista ou o antigo regime na França. Em luta pela independência da colônia francesa, também o próprio Haiti, que vai ter início em 1791 e foi liderada por escravizados. Então, talvez aí a inspiração por parte dos escravizados aqui da colônia, uma tentativa de lutar também pela sua própria independência, tal qual fizeram os negros lá do Haiti. Pois bem, internamente esse movimento vai ser motivado por uma grande crise econômica na qual está se passando a capitania. Em especial, depois da transferência da capital, colônia Salvador, para o Rio de Janeiro. E se você já deve ter estudado que Bahia ou Salvador foi uma das primeiras capitais do Brasil. Depois, posteriormente, isso vai ser deslocado para o Rio de Janeiro. Além disso, a população vai sofrer com os altos impostos e com o predomínio de portugueses pela redução do cultivo de alimentos e também de subsistência para a plantação de cana-de-açúcar, produtos mais valorizados naquele momento. Então nós temos aí praticamente uma escassez no alimento, e quando isso acontece, não afeta apenas a classe menos abastada da sociedade, afeta todas as classes. Nós vamos ter também aí a redução, né, do cultivo da planta da cana-de-açúcar, que era praticamente o carro-chefe da economia brasileira naquele momento. Então, se você não tem algo como plantar e depois colher, também não vai ter aí o alimento para a sua subsistência. E isso vai gerar certa insatisfação por parte dos colonos. E vai envolver tanto classe A, classe B, classe C, todas as esferas da sociedade. Pois bem, diante de toda essa situação, em 1798, vários panfletos vão começar a circular, vão começar a aparecer em Salvador, colados na porta de igrejas, casas, comércios, e vão aí defender os ideais republicanos. Ideais esses que querem romper laços com o antigo regime, ou seja, querem romper laços com a monarquia. E os ideais republicanos é aquele na qual a própria sociedade escolhe os seus representantes. Estão se baseando muitas vezes com os ideais republicanos franceses e levando em consideração, claro, as ideias iluministas. Então nós temos aqui alguns panfletos que foram distribuídos nessa época, e um deles diz o seguinte: eu vou aumentar aqui um pouco para nós lermos juntos, você acompanhando aqui ou no seu livro didático e eu lendo daqui. Então este panfleto diz o seguinte: aviso ao povo baiense: o vós, homens cidadãos, ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, pelos seus despotismos, pelos seus ministros. Ó vós, povo que nascestes para seres livres e para gozardes os bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado.
Esse mesmo rei que vos criastes, esse mesmo rei tirano é que se firma no trono para vos usar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitastes do abismo da escravidão, para levantartes a sagrada bandeira da liberdade. Então, panfletos como este, na qual eu acabei de ler, estão se espalhando por toda a colônia, a fim, claro, de envolver o maior número de pessoas que possam se atrelar também àqueles conjurados ou a conjuração baiana. Quanto maior número for, melhor para aqueles que vão forçar aí praticamente o governo libertar-se ou deixar a colônia independente, correto? Vamos aqui embaixo, vamos verificar um pouco mais sobre essa conjuração baiana. Bem, os panfletos se valiam de uma linguagem fácil e direta e faziam isso para atingir tanto a classe mais alta quanto também a classe mais periférica da sociedade, com o objetivo de incitar o povo a aderir à ideia de separação da metrópole. De acordo com os integrantes do movimento, o povo deveria ter atuação política, que era um dos diferenciais do movimento, e foi a reivindicação da libertação dos escravizados. Bem, até aí, alguma dúvida? Nós vamos aí dar continuidade. Então, continuando a falar ainda sobre a conjuração baiana, lá na página 12 nós podemos ver o seguinte: os conjurados baianos estavam preparados para uma ação armada, e qual esta ação armada, infelizmente ou felizmente, não aconteceu. Isso a história está mostrando. A circulação dos panfletos fez com que as autoridades locais agissem contra essa revolta. Essa conjuração, também assim como a mineira, o levante foi contido pelo governo metropolitano, que prendeu parte da significativa dos conjurados durante, claro, uma reunião. Luiz Gonzaga das Virgens e Domingos da Silva Lisboa foram presos e delataram outros envolvidos. Assim como ocorreu na conjuração mineira, houve também um lado da delação e, claro, com a delação, o fim da conjuração. Esses indivíduos considerados líderes do movimento, praticamente eles todos afrodescendentes, foram condenados à morte por enforcamento em novembro de 1799. Alguns membros provenientes de classes mais altas tiveram penas mais brandas, como a prisão somente. Então nós temos aí também um efeito segregador, até mesmo na punição, onde aquele escravo que lutou ao lado da elite branca, podemos dizer assim, este recebeu a punição maior, que foi a pena de morte. Aquele que também, da mesma maneira, se rebelou contra a metrópole e, entre aspas, também foi traidor da metrópole, mas este possui um comércio, possui talvez uma fazenda, uma grande propriedade, este recebeu uma pena menor, que foi apenas a sua prisão. Os demais, principalmente os afrodescendentes, estes praticamente todos foram condenados à morte, foram todos condenados à forca, mostrando aí visivelmente a desclassificação da classe, que vem desde outrora e reina nesse país imenso que é o Brasil. Pois bem, vamos avançar um pouco mais adiante na próxima tela aqui e demonstrar para vocês outra vez aí onde foi, como aconteceu essa conjuração baiana, principalmente sobre os fatores externos. E qual foi o fator externo? Se não ficou bem claro lá quando eu falei, você pode pegar esse livro, então pode tirar daqui.
quais foram os fatores externos que influenciaram aí na conjuração baiana? Influência do próprio iluminismo e também da Revolução Francesa e, claro, o movimento dos escravos se dá em contrapartida da independência do Haiti. Então nós temos aqui figuras interessantes. Nós temos Jean-Jacques Dessalines e Jean-Jacques Rousseau, ou seja, alguns de fato aderindo não só o personagem, mas aderindo totalmente o personagem da Revolução Francesa também. Nós temos aí os fatores externos que levaram à conjuração baiana. Então nós vamos ficar hoje por aqui. Na próxima tela já estarei passando aí para vocês o dever de vocês deixar seu livro atualizado e fazer as tarefinhas que serão propostas, correto? Então vamos lá para a próxima tela e chegamos aqui. Bem, os nossos exercícios de hoje são conexões na página de número 10, livro didático, versão conexões, página 10, livro didático, compreendido? Hora do estudo, é aquele exercício no qual faz todo, não uma recapitulação, mas fecha o conteúdo da unidade. Hora do estudo, página 12 e também página 13. Livro de atividade, página 7 e página 8, que é aquele livro de apoio no qual você também recebeu quando você pegou aí seu livro didático. Tudo bem? Então vamos aí fechar por aqui. Agradeço desde já a atenção de vocês. Espero que tenham todos uma boa semana repleta de felicidades, principalmente, e também de notícias boas. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.